A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu faço parte da congregação de Augusto Vasconcelos e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nádia. Nós estamos aqui nesses vídeos trazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical e nós usamos como base a revista da editora Betel. E nesse quarto trimestre de 2024, nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. E essa lição ela foi comentada pelo nosso bispo Samuel Ferreira, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos aqui fazendo essa pré-aula para que nossos professores, junto com os seus conhecimentos, com a ajuda do Espírito Santo e com as informações que aqui a gente coloca, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Se você está chegando aqui na primeira vez nesse vídeo, nesse canal, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe. Se você puder, baixe a revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, quarto trimestre de 2024, no site da editora Betel, para que você possa fazer suas anotações aí, como julgar pertinente, e fazer parte dessa aula acompanhando com o seu material em mãos ou no seu celular, onde você achar melhor, porque aí você vai ter as informações que a gente vai estar passando aqui da revista também. Aproveito também nesse momento de introdução para agradecer à empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, por nos ceder esse espaço aqui para gravarmos esse vídeo. Se você gostar de conhecer, busque nas redes sociais COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, e você vai conhecer mais um pouco dessa empresa também. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós vamos agora falar sobre a lição de número 2. E tem como título: Não terás outros deuses diante de mim, adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Então na lição de hoje nós vamos estar fazendo referência ao primeiro mandamento. Então nós vamos estar explicando e estudando a importância que é o primeiro mandamento e que em base no primeiro mandamento estão apoiados os outros 9 mandamentos. Então a gente precisa entender e destacar para os nossos alunos isso. Para que você consiga cumprir os 10 mandamentos, você precisa cumprir primeiro o primeiro mandamento, que é adorar o Senhor de toda a tua força, todo o teu pensamento, todo o teu entendimento, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E em cima disso, quando você adora a Deus em espírito e em verdade, você consegue fazer e cumprir os outros mandamentos, porque todos eles estão apoiados e estabelecidos em cima desse primeiro mandamento. E o nosso comentarista ele traz como texto áudio Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, aonde vai falar: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Esse texto áudio, ele já faz o resumo, ele já está aqui mostrando para nós a importância do primeiro mandamento. E o primeiro mandamento, ele não se resume apenas em você não se prostrar a outros deuses e imagens, né? O que o primeiro mandamento está dizendo é que nós devemos amar ao Senhor exclusivamente com todo o nosso ser. Quando ele fala do coração, da alma e do poder, ele está dizendo na parte física, na parte emocional, na parte espiritual, na parte dos pensamentos, na parte daquilo que eu tenho, as minhas propriedades, o meu serviço, minha fonte de renda, os meus relacionamentos, tudo que eu faço, tudo que me cerca, eles têm que estar centralizado no meu amor ao Senhor, os meus pensamentos, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, tudo isso precisa estar centralizado no meu amor a Deus, deve apontar que eu amo ao Senhor. Então tudo que eu faço, todo o meu ser precisa estar diante do Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas resumem somente a não se prostrar a outros deuses, mas aí no relacionamento sentimental, o relacionamento não adora a Deus,
nas suas finanças ele não adora a Deus, nas suas coisas que ele tem não adora a Deus, com as coisas que ele compra, nas coisas que ele está inserido não adora ao Senhor, ele tem empregos ou práticas que não adoram ao Senhor. Então ele está transgredindo o mandamento de número 1, porque precisa ser tudo que nós temos, precisa estar amando ao Senhor. Então já destaque isso para o seu aluno. A verdade aplicada, ele está dizendo que a verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com as Escrituras. Então aqui a gente está vendo que para você cumprir o mandamento de número 1, você precisa fazer o que Jesus falou: adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou precisa estar centralizado na pessoa de Cristo, precisa demonstrar o meu amor por Cristo. Tudo que me cerca precisa apontar para a centralidade de Cristo na minha vida. Então a minha fala, o meu comportamento, as minhas roupas, o meu dinheiro, os meus relacionamentos, a minha casa, as coisas que eu compro, as coisas que eu como, tudo que me cerca precisa estar diante do Senhor, precisa estar apontando para Ele uma reverência e uma exclusividade. Assim nós conseguimos cumprir o primeiro mandamento e, consequentemente, os outros 9 também será possível ser cumprido quando a gente faz o número 1, cumpre o número 1 com amor e em espírito e em verdade. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. O texto de referência, Deuteronômio capítulo 6, versículo de 1 ao 4. Então aqui eu gostaria de destacar para os irmãos o versículo 3, quando diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Então aqui a gente vê uma clara relacionamento de obediência para se alcançar os favores de Deus. Então aqui o texto, a Escritura Sagrada está dizendo que nós devemos ouvir, ou seja, conhecer o mandamento e praticá-lo. Quando ele diz guardar, é praticar esse mandamento, porque assim você estará obedecendo ao Senhor, vai estabelecer com Ele um relacionamento íntimo e, consequentemente, o Senhor vai ter prazer em abençoar, em galardoar, e o Senhor vai estar sempre multiplicando e abençoando as nossas vidas. Por isso a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 28, quando ele vai dar as bênçãos da obediência, mas ali também vai dizer as maldições da desobediência. Então entenda, nós só conseguimos amar a Deus quando a gente consegue obedecer com prazer os seus mandamentos. O amor ao Senhor está diretamente relacionado à obediência às suas leis e estatutos. Se você não obedece, não coloca os mandamentos do Senhor em primeiro lugar, você não está amando a Deus como o mandamento manda e você não tem um relacionamento com Ele. Então destaque isso para o seu aluno. E a gente agora entrando diretamente na lição, a introdução vai nos dizer que o mandamento número 1 é a base para a compreensão e obediência aos demais mandamentos, pois revela que há um só Deus. Então, quando você reconhece que é um Deus exclusivo, que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Ele é exclusivo, que não há outro além dele, você consegue fazer os outros, porque você, para agradá-lo, você sabe que tem que obedecer, e aí você obedece os outros 9, completa os 10 mandamentos em obediência. Mas tudo parte, tudo inicia da compreensão e da obediência no mandamento número 1. Então, destaque isso para o seu aluno. E a gente já vai aqui conhecendo o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento, ele tinha como propósito principal conduzir a Israel a uma adoração perfeita. Porque Israel, ele estava acostumado a ver os egípcios adorando vários deuses. Então, para cada situação, o egípcio tinha um Deus para buscar. Mas quando Deus estabelece o primeiro mandamento e os 10 para ele, Deus está querendo mostrar o quê? Como eles deviam ter uma adoração perfeita para o Deus eterno, Deus único e verdadeiro, que era o Deus de Israel. Então ele estava mostrando com o primeiro mandamento que aquilo tudo que eles viram no Egito
não era uma adoração verdadeira, não é aquele tipo de adoração que Deus queria. Então, o primeiro propósito do mandamento número 1, destaque para o seu aluno, é para que a gente aprenda a adorar o Senhor da forma correta. Então, veja, não adianta falar, não adianta se vestir, não adianta ter rituais, se você não adora a Deus em espírito e em verdade, e unicamente a Ele. Porque os egípcios, eles tinham vários deuses que eles faziam tudo certinho conforme os ritos desses deuses que eles estabeleceram. Mas não era uma adoração verdadeira, porque não era ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Então é isso que Deus está mostrando para Israel. Não adianta vocês falarem comigo ou me adorarem, se vocês fizerem isso para outras coisas também. E para a nossa vida nos dias de hoje também é a mesma coisa. Não adianta você ir para a igreja, vestir roupa, se adorar, você cantar, você louvar, se na sua vida dia a dia você faz isso para outras coisas também. Então, para Deus, o que ele tinha por principal propósito era mostrar que a adoração era única com tudo que a gente tem para Deus. Então, isso precisa ficar bem claro. Não adianta você fazer todos os protocolos, todos os mandamentos, tudo que a igreja ensina, se você não adora a Deus com tudo que você tem como mandamento ensina. Então a gente precisa ver isso, destacar, porque muitos estão na igreja, têm aparência de crente, se vestem como crente, mas não são adoradores do Deus dos crentes. Não adoram o Espírito em verdade, que sai dali e colocam as suas vontades na frente do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Aí no tópico 1.1, ele vai falar o alicerce dos mandamentos, né? Por que o número 1, o mandamento número 1 é o alicerce dos outros? Porque ele estava mostrando que a devoção tinha que ser unânime ao Senhor Deus que libertou o povo do Egito. Deus estava mostrando a ele que só deveriam adorar somente a ele, somente a Deus. Então, por isso, o primeiro mandamento é o alicerce, é a base. Porque eles estavam acostumados a ver adoração a vários deuses. Mas agora Deus está falando, vocês têm que adorar única e exclusivamente a mim, porque eu sou o Deus da sua salvação. Fui eu que te tirei da casa da servidão, que te libertei do pecado, te tirei da morte, tirei da escravidão. É exatamente esse contexto para nós nos dias de hoje. Porque nós adoramos ao Senhor única e exclusivamente. Primeiro, porque Ele nos amou primeiro. Enviou seu Filho amado Jesus para nos salvar. E segundo, porque Ele nos arrancou do lamaçal do pecado, da casa da servidão do pecado, que nos estava conduzindo ao inferno. Então Ele nos salvou da perdição eterna. Então, por causa disso, do seu amor, da sua salvação, Ele é o único Deus exclusivo e digno de ser adorado por nós, como gratidão por tudo que Ele fez por nós, por nos libertar e nos livrar da casa da servidão do pecado, como fez lá com o povo no Egito. Então, destaque isso para o seu aluno. O primeiro mandamento é a base sobre a qual os outros descansam. Isso a gente já tem falado, né? Por que Deus está proibindo a adoração ou veneração a qualquer outra coisa além dele, em pensamento, palavra ou ato, para que em tudo ele tenha o quê? Proeminência. O nosso Deus, o Senhor Jesus, ele precisa ser proeminente em primeiro lugar em tudo que nós temos, inclusive em cima das nossas vontades. Nós agimos conforme ele nos orienta, para agradá-lo. Então, se as minhas vontades não estão em acordo com o que Deus espera de mim, dos seus mandamentos, eu preciso abrir mão das minhas vontades, porque o número 1 fala para adorar o Senhor em espírito e em verdade, nossa força, nosso pensamento e do nosso coração. Então, eu preciso que carregar a cruz, negar a mim mesmo, para poder ser servo do Senhor, para poder ser ovelha do rebanho de Cristo. A gente precisa abrir mão de tudo. Então aqui destaque isso para o seu aluno. Por isso é que ele está dizendo, não é simplesmente uma proibição ou outra coisa, é simplesmente porque Deus ele precisa ser o proeminente. Tudo ele tem que ser o primeiro lugar. Por isso o mandamento número 1 diz para não adorar nada além dele.
Então por isso não é simplesmente não se prostre a outras imagens, não. Ele está dizendo para nós que tudo na nossa vida ele tem que ser o primeiro lugar. Entre as nossas vontades, entre os nossos relacionamentos, entre o nosso emprego, entre a nossa casa, entre tudo que a gente faz, a adoração a Deus tem que ser o primeiro lugar. Então você precisa destacar isso para o seu aluno e ver, pedir para eles refletirem, para eles verem se tudo que eles têm em vida, tudo que eles fazem, coloca Deus em primeiro lugar. É assim que Deus espera a nossa adoração, porque Ele é o proeminente, Ele é o primogênito, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o alfa, o ômega, então nós temos que viver assim também com Ele, colocando Ele em primeiro lugar. E o tópico 1.2 vai falar justamente sobre absoluto que fidelidade. Então a gente aqui vai entender que nada na nossa vida deve nos interessar mais do que o nosso desejo de amar e ser amado por Deus. Aqui já vai a essência do mandamento de número 1 está aqui. Quando você precisa entender que tudo que eu tenho tem que demonstrar esse amor por Deus para que eu possa amá-lo e Ele possa me amar, porque Jesus diz que aquele que crê nos seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama e esse será amado do Pai. Então, para que haja um relacionamento de amor, precisa ter um relacionamento de obediência. Então, destaque isso para o seu aluno. Não dá para dizer que ama a Deus e deixar as outras coisas na frente. Então, a gente precisa ter essa fidelidade ao Senhor. O que deve dirigir a nossa vida é a preocupação, é saber se o que estamos fazendo está agradando ao Senhor, ao nosso Deus que nós amamos. Então, destaque isso para o seu aluno. Se temos algum outro interesse acima de amar a Deus, não é tanto que estamos quebrando as regras de Deus, mas que realmente não temos relacionamento com Ele. Exatamente aqui o nosso comentarista está falando, é uma coisa que a gente precisa refletir na nossa vida. Se você coloca alguma situação, algum sentimento, alguma vontade na frente do que Deus espera que se faça, está demonstrando que você nunca teve um relacionamento com Ele íntimo. Por isso Jesus está falando que naquele último dia, muitos vão falar, Senhor, Senhor, tudo nós fizemos em Teu nome. E Ele vai dizer, aparta-te de mim, vós que praticaste a iniquidade, porque não os conheço. Porque o conhecer aqui quer dizer intimidade. E essas pessoas não tinham a fidelidade no relacionamento com Deus. Eles tinham a aparência, mas colocavam alguma coisa por trás, a iniquidade. Então, quando Jesus vai fazer o julgamento, fazer a colheita final, Ele vai dizer, você parecia ser trigo, mas era joio, porque você não tinha o interesse supremo de me amar. Você colocou outras coisas na minha frente. E para Deus não pode ser assim. A adoração a Ele tem que ser exclusiva. Então destaque isso para os seus alunos. Obedecer os 10 mandamentos só é possível para aqueles que começam por não ter outro Deus além de Deus. Só é possível responder e obedecer os 10 mandamentos quando a gente tem Deus em primeiro lugar. Nada na nossa vida pode tirar esse primeiro lugar de Deus. Então destaque isso para o seu aluno. Se você fizer essa reflexão e ver que parente, família, dinheiro, emprego, qualquer coisa está na frente de Deus, vocês precisam se converter e mostrar para Deus que precisa ser tratada aquela área. Quantas pessoas fazem e praticam coisas que não adoram ao Senhor para satisfazer as suas vontades? Quantos lançam mão da iniquidade, fazem coisas que Deus não aprova para satisfazer as suas vontades e acham que, como está na igreja, como estão cantando, como estão indo, como estão fazendo, que está dando para se relacionar com Deus e manter as suas vontades. Na verdade, nós precisamos negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Quando ele fala negar a si mesmo, é você se crucificar com Cristo.
deixar Cristo dirigir. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É assim que a gente precisa estar. É esse patamar que nós precisamos alcançar. Quando você abre mão de tudo pela vida de ter um relacionamento íntimo com Cristo e deixa Ele conduzir. Por mais que Ele muitas das vezes nos conduza por locais, por situações que não nos agradam. Mas quem é o adorador de verdade, ele obedece e é feita a vontade do Pai que está nos céus. Então destaque isso para o seu aluno. Nós vamos para o tópico 1.3, um Deus singular, né? Então nós vivemos numa sociedade que tem vários deuses, que é muito religiosa, mas sabe pouco do verdadeiro Deus. A humanidade precisa urgentemente o retorno aos 10 mandamentos. Você vai ver por que ele está falando aqui Deus singular. Porque o nosso Deus, ele é único, ele é o Todo-Poderoso que se relaciona através da obediência. Então o que o mundo faz? A sociedade. Ele não quer obedecer os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos de Deus vai contra as suas vontades. Eles querem viver no pecado, eles querem saciar a carne, fazer as vontades do ventre, fazer a vontade da sua mente, fazer as vontades do seu próprio corpo. E como Deus não aceita isso, o que eles fazem? Eles começam a arrumar outros deuses, outras religiões que aceitam aquilo que eles estão fazendo. Mas o nosso Deus é único, é singular, ele não aceita esse tipo de coisa. Porque lá no Egito, você vai ver, a gente vai até falar mais para frente, eles não tinham esse problema. Eles adoravam o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da noite, e não havia restrições desses deuses para dizer, não, só para mim não. O único Deus que colocou esse tipo de estabelecimento de regra, de adoração exclusiva, foi o Deus de Israel. O Deus verdadeiro, nosso Deus, o Senhor Jesus. Ele foi o único que estabeleceu isso. Não aceito outras adorações. E quando a gente tem uma outra adoração, estraga todo o ambiente. O relacionamento fica partido. Porque Deus, ele é zeloso, ele quer exclusividade. Você precisa abrir mão de tudo e de todos por esse relacionamento, porque ele é singular. Então, se a gente visse na sociedade de hoje, na sociedade brasileira, uma adoração exclusiva ao Senhor em obediência, a sociedade seria muito melhor, porque os 10 mandamentos estariam sendo cumpridos. Então, a gente precisa entender isso. Porque, veja bem, o que Deus está falando da adoração sincera é ser exclusiva a Ele. Por quê? Porque você vai ver que essas pessoas lá no Egito, as pessoas no mundo, eles fazem uma adoração sincera aos deuses que eles escolhem. Mas essa adoração sincera a deuses falsos não traz a fé salvadora, não traz a adoração que leva para o céu. Então a gente precisa entender que não adianta adorar sinceramente se você está adorando o Deus errado. É isso que está fazendo. Muitas pessoas são religiosas, mas adoram a deuses errados, adoram a deuses que não são de verdade, que não é o Senhor Jesus. E isso gera problemas, porque no final eles vão alcançar o quê? A morte eterna, o inferno, o lago de enxofre. É esse que é o problema. A pessoa está sendo enganada, ela vive ali achando que está certo, na sinceridade, a pessoa presta o culto ali de verdade, mas o Deus é errado. Por isso ele está dizendo para nós, Deus é singular, é único, é perfeito, só existe Ele. Então a gente precisa entender isso. Quando a sociedade entender que a adoração é única e exclusiva a Deus, aí eles vão passar a ter o quê? Bênçãos do Senhor, ter o relacionamento íntimo com Deus e vai chegar a fé e a adoração que leva para o céu. Então precisamos destacar isso para o nosso aluno. E aqui a gente fecha o tópico 1, dizendo que o primeiro mandamento tem como principal propósito conduzir a Israel a uma adoração perfeita, a Israel e a nós, nos dias de hoje. Porque quando a gente cumpre o mandamento número 1, nós estamos o que? Adorando a Deus da forma que Ele quer, da forma verdadeira. Não adianta adorar a Deus do jeito que você acha que deve ser. Deve-se adorar a Deus do jeito que Ele quer que seja,
para que a adoração seja verdadeira, sincera e se haja um relacionamento íntimo com Deus, para que quando a gente morra ou quando Ele vier nos buscar, Ele vai buscar esses que têm um relacionamento sincero com Ele, que abrem mão de tudo por Ele, e por esses Ele vai vir buscar e levar para a eternidade para morar com Ele. Então, destaque isso para o seu aluno. O capítulo 2, ele vai dizer apenas um Deus, o único, né? Então ele está aqui mostrando para Israel que aquilo tudo que eles viram lá no Egito não é prestável, aquilo não funciona, aquilo não era verdade. Está estabelecendo com eles um culto verdadeiro ao único Deus. Então ele vai dizer que a posição divina, o tópico 2.1, o mundo antigo era infestado de divindades pagãs, mas nenhuma nação desse tempo chegava a proibir a adoração a outros deuses. É o que nós falamos. Eles tinham vários deuses, mas nenhum desses deuses impedia de ter o outro. Então eles podiam adorar todos ali e viviam achando que estava tudo bom, porque nenhum deles implicava com a adoração ao outro Deus. Eles não precisavam fazer uma escolha. Mas Deus, na sua posição divina, Ele está falando para eles assim: agora vocês têm que escolher. Ou vocês adoram a mim, ou não adoram os outros. Porque para mim não dá para ser eu e mais um. Tem que ser eu exclusivo. Então ou vocês me adoram, ou vocês têm outro relacionamento com outros deuses. Aí ele está estabelecendo a posição divina de único Deus. Porque ele estava explicando para Israel, dizendo: olha, eu sou o único Deus. Eu estou criando aqui, não estou só criando, né, uma cultura monoteísta. Deus não estava só falando, ó, a adoração é só minha, monoteísta. Não, ele estava também desfazendo aquele aprendizado que eles viram lá durante 430 anos no Egito. Deus estava estabelecendo para eles o seguinte: eu sou o único Deus, sou o Deus zeloso, sou o Deus que tirei vocês das casas da escravidão, e aquilo tudo que vocês viram lá era falso. Isso não existe, isso ali não serve, isso não é adoração que eu recebo. Então Deus estava estabelecendo com ele a posição único Deus e dizendo para eles o quê? Aquilo que vocês viram está errado, e se alguém vier com alguma coisa daquela forma na frente também vai estar errado. Então ele estava desfazendo as falsas divindades do passado de Israel, do presente e as dos que viessem a surgir no futuro. Deus já estava ali mostrando para eles, ó, o que vocês viram está errado, o que vocês estão vendo aí agora eles fazendo está errado, e o que ele vai vir na frente, se eles montarem e falarem outra coisa, continua estando errado, porque eu sou o único Deus. Por isso ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está mostrando para Israel o seguinte: a adoração é só minha, sempre será só minha, exclusiva a mim, no passado, no presente e no futuro. Então Deus, essa era a posição divina. Depois, ó, 2.2, o tópico ele está falando: respeite a minha presença. Por quê? Deus está falando isso, nosso comentarista colocou isso com relação ao primeiro mandamento. Quando ele diz adore somente a mim, eu sou o único Deus, que ele está falando é o seguinte: respeite a minha presença. Porque quando você se prostra a outros deuses, você está afrontando na minha frente. É como se você estivesse dando um tapa no rosto do Senhor. Você está zombando da onipresença dele, da única visão dele. Você está zombando da exclusividade de Deus. Então é isso que ele está falando: respeite a minha presença. Não aceito outros deuses diante de mim. Eu sou exclusivo. Porque o que acontece? Desde o início, desde o Éden, o Satanás ele tenta trazer dúvidas na humanidade. Ele sempre usa essa estratégia da dúvida. Então ele foi lá em Adão e Eva e trouxe dúvida se era aquilo mesmo que Deus tinha mandado. E durante a humanidade ele trouxe dúvida de dizer: olha, tem Deus lá, mas tem esses outros aqui também. Olha aqui, o da planta, da agricultura, o da chuva. Vai adorando aqui, vai gostando, que não tem problema não. Vai ficar tudo certo, tudo é Deus. E Deus está quebrando isso, dizendo: se vocês fizerem isso, vocês não estão me respeitando, vocês estão afrontando no meu rosto.
Então Deus está falando para eles isso. Eu sou exclusivo. Não pode ter outros deuses, não pode se dobrar a nada e a ninguém. Nada pode ficar na minha frente, nem as suas vontades, nem os seus deuses, nada que vocês estão vendo aí. Porque vocês precisam me respeitar. Porque a questão aqui é a seguinte: quando o homem se prostra a outros deuses, ele está zombando, afrontando a Deus diretamente. Porque Deus criou o homem para ser adorador dele. Então, quando o homem escolhe outro caminho, o que acontece? Você está zombando, você está afrontando o mandamento do Senhor. Então, por isso, ele está dizendo, ele precisa ser escolhido. E é uma questão de escolha. Deus não está obrigando a Israel a adorar. Deus está mostrando a eles que ele é o único Deus, está dando mandamento, mas Israel precisava escolher fazer isso, formar uma aliança. Para formar uma aliança precisa ter o aceite das duas partes. Então Deus ele quer uma adoração exclusiva, quer uma adoração verdadeira, mas quer uma adoração espontânea e exclusiva dos seus adoradores. Então você tem que escolher adorar a Deus e abrir mão das outras coisas, para que a adoração seja verdadeira. Capítulo 2.3, né? Jamais quebre o mandamento, porque aqui é o seguinte, muitas das vezes Israel estava ali, a gente vai ver depois, né, durante o decorrer da história de Israel, você vai ver várias vezes Israel cumprindo os mandamentos, as festas, as orações, mas era tudo da boca para fora, o coração estava longe. Por quê? Porque estava colocando as vontades da carne na frente do Senhor. Eles estavam ali falando que amavam a Deus, mas no fundo eles estavam querendo fazer aquilo que os outros deuses gostavam, aquelas rituais carnais, aquelas coisas todas que vinham através da adoração dos deuses pagãos. Por isso, Deus está falando, eu sou exclusivo, tem que ser de pensamento, de força, de alma, de tudo tem que ser para mim, porque quando não faz assim, você está quebrando o mandamento. E aqui, como exemplo de quebra do mandamento, a gente vai ver claramente no tópico 2.3, quem? A vida de Salomão. Você vai ver claramente que quando Salomão começa, ele começa exclusivo e adorando somente a Deus. Deus tem uma relação de intimidade com ele e o abençoa e os prospera e dá tudo que ele tem. As bênçãos do Deuteronômio 28 se propagam, se materializam na vida de Salomão. Só o que acontece? Ao passar do tempo, ele vai afrouxando a comunhão com Deus e aí ele já não tem uma adoração sincera. Ele continua cumprindo os rituais de Deus, indo para o tabernáculo, indo para o templo, adorar a Deus, só que ele está trazendo outros deuses junto. E aquilo ali foi a derrocada dele. Ele não abriu mão de Deus, ele simplesmente colocou outros junto com Deus. E aí, para Deus isso aí também é tão ruim quanto quem adora somente a outros deuses. Tentar se relacionar com Deus e com outros deuses ao mesmo tempo é tão maléfico e tão prejudicial quanto as pessoas que rejeitam a Deus e se relacionam só com os outros deuses. Não dá para levar mão dupla com Deus, tem que ser exclusivo, porque ele está dizendo para nunca quebrar esse mandamento. O que nós vimos? Salomão não guardou o mandamento, se esqueceu de Deus, começou a tentar levar as duas coisas, tentando adorar os deuses das suas esposas, e aí Deus o abandonou, Deus o rejeitou, e o seu reinado foi rasgado da sua mão, e a gente sabe que depois, quando seu filho foi ao trono, as tribos se dividiram, e o reino foi rasgado, e dali começou as problemáticas na vida de Israel. Então destaque isso para o seu aluno, jamais quebre o mandamento, seja exclusivo com Deus do início ao fim da sua vida, para que você possa ter um relacionamento com Deus eternamente. Então destaque isso para o seu aluno. E foi dado para que o coração de Salomão ficou imperfeito para com Deus, porque ele começou a colocar outras coisas. Por quê? Porque faltou adoração lá, de toda a força, todo o pensamento, de todo o coração e de toda a tua alma. E o que aconteceu?
Salomão colocou as suas vontades na frente do Senhor, abriu brecha e aquilo ali trouxe outros deuses para ele, e daqui a pouco ele, que era exclusivo para Deus, começou a fazer adoração simultânea a outros deuses e levou uma derrocada porque Deus o rejeitou e rasgou o seu reino. Porque o Senhor, ele é zeloso, ele é exclusivo e ele sonda os nossos corações e ele sabe se você está adorando em espírito e em verdade mesmo. E ele conhece o teu coração, ele sabe os teus pensamentos e ele sabe se você está tentando fazer com ele e levar outras coisas junto. Então isso aí torna o seu coração imperfeito, como foi o de Salomão. Por isso nós precisamos vigiar e ficar firme no mandamento, cumprir a lei do Senhor e não deixar nenhuma brecha, porque Salomão começou a errar, porque o que aconteceu? Ele foi deixando o mandamento de que eles só podiam se relacionar com as pessoas de Israel. Salomão começou a abrir mão disso, fazer alianças erradas, um abismo vai chamando outro abismo, que vai chamando outro abismo, e daqui a pouco a pessoa está totalmente destruída. Ele começou com essas alianças, começou com esses casamentos errados, para saciar a sua carne, para ter a sua carne saciada, para ter a sua vida, as suas vontades feitas, e por causa disso ele foi se afastando do Senhor e terminou um idólatra, adorando a outros deuses, porque faltou que a exclusividade e o foco no obediência do primeiro mandamento. Então, destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha dizendo: Deus sempre exigiu exclusividade na aliança com seus filhos. Então, aqui é a chave, exclusividade. Deus zeloso, só podemos servir a Ele com tudo que nós temos. E aí a gente vai para o capítulo 3, para a gente já estar encerrando essa aula. Somente Deus deve ser adorado. Para que a gente tenha um relacionamento pessoal e intenso com Deus, exige amor, disciplina e foco no que estamos fazendo. Aqui está mostrando para nós, na prática, como é que a gente faz para amar o Senhor em espírito e em verdade. Exige amor, disciplina, foco, renúncia, exige adoração verdadeira ao Senhor para a gente conseguir. Aí ele vai falar do que é ter foco, tópico 3.1, onde ele vai dizer que o que significa ter foco é ser capaz de desenvolver atividades que venham contribuir para o objetivo que se quer alcançar. Ter foco é manter a atenção concentrada naquilo que importa para se obter a realização. Olha, o foco. Você está diante de várias atividades no seu dia. Nós estamos expostos, fazendo várias coisas, trabalhando, estudando, nos relacionando. Mas quando você tem foco na adoração ao Senhor, tudo isso que você faz de maneira que aponte para Cristo. Se Salomão tivesse o foco de adorar o Senhor, por exemplo, ele iria se casar com pessoas que o levassem a adorar ao Senhor mais e mais. O foco dele foi quebrado. Ele colocou as suas vontades e não quis mais entender que o que ele estava fazendo, casando com mulheres pagãs, iria afastar e tirá-lo da adoração perfeita ao Senhor. Veja, ele tinha por necessidade de se casar, era o rei, ele precisava ter várias esposas, sim, mas se ele está focado na adoração, o que ele ia fazer? Ele ia se casar com mulheres de Israel, com mulheres que favorecessem a adoração a ele, entende? Então, quando a gente está focado, tudo que a gente faz é para adorar o Senhor. Se eu vou procurar um emprego, eu vou procurar um emprego que não me traga afastamento de Deus, que eu possa ali trabalhar, ter o meu sustento e aquele meu trabalho honrar o Senhor. Muitas pessoas não pensam assim: eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar onde for melhor. Mas às vezes, o que você faz, com o que você trabalha, não adora ao Senhor. Então, quem tem foco, ele entende que quando ele vai se casar, ele escolhe alguém que ajude a adorar a Deus. Quando ele vai escolher uma profissão, ele escolhe uma profissão que vai adorar a Deus. Quando ele vai fazer qualquer tipo de coisa, uma casa, um carro, tudo ele procura o quê? Fazer para adorar a Deus. As coisas que ele compra, as coisas que ele usa, precisam sempre estar focadas
na adoração. Se você sabe que aquilo, uma das coisas que você está fazendo, afronta ao Senhor, você não faz. Então isso é ter foco, isso é entender que eu preciso estar colocando Deus em primeiro lugar. Destaque isso para os seus alunos. A gente vai ver o quê? E as nações pagãs, se você observar, nenhuma delas existe mais hoje. O Egito ainda tem, mas não é o mesmo Egito daquela época. E se você for ver, a Síria, a Filisteu, todos eles acabaram, criou outra nação, porque eles não tinham a adoração ao verdadeiro Deus. Então quem não adora a Deus de verdade, ele acaba morrendo no caminho. Ele não consegue subsistir, porque Deus é que nos dá vida e nos dá a vida em abundância. Então essas nações acabaram. Mas Israel também teve outros deuses que também se prostituiu e deixou Deus de lado. Mas por que Israel ainda existe até hoje? Porque sempre havia em Israel remanescentes fiéis. Mesmo naquela população que se perdeu da adoração a Deus, se envolveu com outros deuses, que gerou a cativeiro, que foram para o cativeiro, mesmo naquele ambiente, existiam pessoas que eram fiéis e adoravam a Deus em espírito e em verdade exclusivo. Por causa deles, Deus abençoou e os honrou, e eles continuaram tendo a nação de Israel até o dia de hoje, porque sempre existem os remanescentes fiéis. Então nós precisamos ter essa ideia. Por mais que a sociedade esteja perdida, por mais que a maioria das pessoas vivam conforme a concupiscência dos olhos, da carne, conforme a sua vontade, nós precisamos ser os remanescentes fiéis, porque são esses que quando Jesus voltar, tocar a trombeta, são esses que ele vai levar. Então vai valer a pena a fidelidade. Tenha foco, não fique olhando as outras coisas. Quem tem foco, ele mantém a visão numa coisa só no objetivo de morar para o céu. Então ele não fica olhando para as coisas que o cercam. Ele tem o foco de saber que quem adora a Deus em espírito e em verdade, o Senhor honra e vai ser o remanescente fiel que ele vai vir buscar. Então destaque isso para o seu aluno. Mantenha o foco da adoração exclusiva ao Senhor. E o tópico 3.2 vai dizer: escolher apenas um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um caminho. Ele é o único caminho. Então destaque isso para o seu aluno. Muitas religiões dizem que Jesus é um caminho, mas que outros caminhos também levam a Deus, que você fazendo aqui também vai dar certo. Tudo isso é mentira do diabo. Nós precisamos entender que Jesus é o único caminho. Não dá para andar com ele e andar por outros lados. Tem que ser exclusivo. É um caminho para um relacionamento íntimo. Não dá para ter vários caminhos. Não é um caminho de mão dupla. É exclusivo. É uma única reta. É um único sentido. Cristo. Esse é o que a gente precisa entender, né? Então a gente vai ver que as religiões nos dias de hoje tentam amenizar isso. Ah não, vai aqui também, vai dar certo. No final a gente também obedece a Bíblia, só esse pedaço aqui que muda e tal. Entra por aqui também. Não, Jesus já tinha avisado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, se não for por ele. Então a gente precisa ter esse foco, né? Não deixar que a abordagem mundana, pluralista, nos leve ao erro. Como aconteceu com Salomão, que no final achou que não tinha nada a ver, que ele estava ali em Israel, que ele ainda ia no templo, mas ele fazia as coisas que as meninas pediam, as esposas, os outros deuses, que não tinha nada a ver, que podia andar junto. Não pode, é exclusivo. Destaque isso para o seu aluno. Aí o capítulo 3.3, amando com todas as forças. Jesus disse que devemos amar a Deus com o coração, a alma e o pensamento. Significa estar cheio, comprometido e focado. Quando a gente ama a Deus, precisa ser com essas características. No seu pensamento, no seu coração, nas suas atividades, na sua adoração, no seu louvor, naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você fala, naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você veste, com quem que você se relaciona. Tudo tem que estar
para Deus. Tudo tem que estar apontando para Deus. As suas atividades, a sua caminhada precisa estar diante de Deus. Por isso ele diz, amando com toda a força, todo o pensamento, com todo o coração, com toda a alma, as emoções, os sentimentos, o físico, o espírito, tudo tem que estar voltado para Deus. Aí a gente vê o resultado disso. Quando adoramos com um coração obediente, um espírito aberto, arrependido, Deus é glorificado, os cristãos são purificados, a igreja é edificada, os perdidos são evangelizados, e estes são os verdadeiros elementos da adoração perfeita. Então aqui a gente vai entender que quando você abre mão, quando você renuncia, né, o que acontece? Deus é glorificado. As pessoas olham e dizem, poxa, ele serve a Deus mesmo, ele abriu mão das suas vontades, abriu mão de tudo. Quantos cristãos hoje estão abrindo mão da sua própria vida para ser exclusiva a Deus? Quantas pessoas estão morrendo porque pregam e adoram somente a Jesus Cristo e não abrem mão dessa adoração exclusiva? Mas quando eles morrem, o Pai é glorificado, porque o Pai está ali sendo mostrado que ele é servido e adorado único e exclusivamente por aquelas pessoas. Quando você faz as coisas que Deus espera, você está glorificando ao Pai com as suas atitudes, que são mais importantes do que com as suas palavras. Porque palavras, Israel também fazia isso. Adorava a Deus em palavras, mas se misturava com outros deuses nas atitudes. Então nós precisamos entender que as atitudes, o comportamento, vale mais do que palavras. Então a gente precisa adorar a Deus com o nosso comportamento, com o nosso sentimento, com a nossa caminhada. E é essa adoração que ele busca. Por isso destaque isso para o seu aluno. Somente Deus deve ser adorado com toda a nossa força, com tudo que nos cerca. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. A gente fecha aqui essa lição para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, destacando sempre isso. Tudo que você tem, todo o seu ser, toda a sua essência deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Destaque isso para o seu aluno, que você tenha uma aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E estaremos aqui também fazendo as próximas lições, se assim o Senhor permitir. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, uma boa aula, e Jesus é bom e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Deus te abençoe.